Fala galera, 50 anos em 5, na edição de hoje do Álbum dos Presidentes, a história dos presidentes da República, como foi contada pelos repórteres e cronistas do Jornal do Brasil, o presidente Sorriso, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Somente após a sua nomeação para a Prefeitura de Belo Horizonte, que ele dizia que tinha sido feita a sua revelia, é que a sua carreira política tem um caminho só, para frente e para cima, como ele costumava dizer que era o Brasil dos seus sonhos. Eleito presidente num disputado pleito onde enfrentou o ex-tenentista Juarez Távora, o Leão do Norte, e venceu com apenas 6% dos votos, Juscelino, para variar, não teve um começo de gestão tranquila. Menos de um mês depois de sua posse, aconteceria o episódio de Jacareacanga, a primeira revolta que ele enfrentou de oficiais da aeronáutica. Ao longo de seu governo, JK enfrentaria ainda inúmeras greves, secas no Nordeste e mais uma revolta da aeronáutica no episódio de Aragarças. Isso sem falar nas acusações de Carlos Lacerda aos inúmeros casos de corrupção em seu governo. Mas não seriam estes nem quaisquer outros problemas que acabariam se tornando a marca de seu governo. Das muitas dificuldades enfrentadas no início de seu governo, o JK se mostraria sereno e até mesmo tolerante em relação às revoltas dos oficiais da aeronáutica. O episódio de Aragarças, entretanto, revelaria pela primeira vez uma faceta não democrática de seu governo. Nesse período, as emissoras de rádio foram totalmente censuradas pelo governo, inclusive a Rádio Jornal do Brasil. Mas a oposição não cessava e explorava episódios como a visita do secretário de Estado norte-americano John F. Dulles. O americano estava muito mais preocupado na luta contra o comunismo e na permissão para que a CIA atuasse no Brasil do que propriamente em ajudar o governo Juscelino. Uma foto da primeira página do JB, na época, ficou famosa porque mostrava John Dulles como se estivesse manuseando uma carteira e do outro lado JK com as mãos abertas e a legenda que ficou histórica: "Ei, me dá um dinheiro aí?" A indústria automobilística, a criação da Sudene e o firme propósito de construir Brasília estão certamente entre os fatos mais importantes do seu governo. Eram tempos de euforia nacional. Tudo era novo: o cinema, o teatro, a bossa, a televisão começava a se desenvolver e as tensões políticas pareciam estar atenuadas. Naturalmente, a inauguração de Brasília foi o ponto culminante do seu governo, que se encerraria meses depois. Ao deixar a cidade construída, muitos imaginavam que o JK voltaria 5 anos depois, mas o golpe militar de 64 viria a encerrar a carreira política de Juscelino. Antes de viajar para a Europa, Juscelino enviou com exclusividade uma mensagem para o Jornal do Brasil. No momento em que deixo o Brasil, quero agradecer ao Jornal do Brasil e aos seus diretores a compreensão que sempre tiveram dos objetivos maiores do meu governo. Essa compreensão, para mim, valeu mais do que quaisquer elogios ou homenagens, pois foi a de um jornal que nunca deixou de fazer ao meu governo as críticas mais severas toda vez que as julgou necessárias. Agradeço, de modo particular, o apoio que o Jornal do Brasil deu à Operação Pan-Americana, pedra angular da política externa do meu governo, e, finalmente, no instante que já começo a ver o nosso país à distância, quero recordar a todos que fazem o Jornal do Brasil, ou que o leem, a frase que serviu de lema ao meu governo e que hoje, mais do que nunca, sinto-me satisfeito de haver formulado: desenvolver para sobreviver. Juscelino Kubitschek, 2 de fevereiro de 1961. E se você quiser conhecer outras histórias dos nossos presidentes da República, acompanhe aqui no canal do JB no YouTube o Álbum dos Presidentes, a história dos presidentes da República, como foi contada pelos jornalistas e críticos do Jornal do Brasil.